Conforme parágrafo 1º do artigo 93 do Regimento Interno, convoco o assessor administrativo da Câmara, senhor Wetzel, e o procurador, Dr. Sam Martins Donato Roosevelt, para auxiliar os trabalhos durante o andamento desta sessão. Convido o senhor secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Carlos Alberto. Presente. Elias Cândido. Presente. Ivanito Barbosa. João Brito. Joci Miranda. Luciano Miranda. Presente. Marcos Rodrigo Amorim Florindo. Presente. Silvio Rodrigues de Oliveira. Presente. Havendo número legal, invoco a proteção de Deus e dou por instalados os trabalhos desta sessão. Convido o senhor secretário a fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Ezequias Mariano. Presente. Desculpa, vereador. Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Uma boa noite a todos, agradeço a presença de todos, da presidente do Conselho do Idoso, nossa amiga Maria Nascimento, todos que estão presentes. Ibatiba, Espírito Santo, 10 de setembro de 2013. Ofício /CPI número 101/2013. Excelentíssimo senhor Silvio Rodrigues de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Ibatiba, Espírito Santo. Referência: encaminhar relatório final. Senhor presidente, através do presente ofício, vimos encaminhar cópia do relatório final, contendo 56 páginas e documentos integrantes, contendo 2 volumes de 17 anexos, referente aos trabalhos da CPI do PRONAF, e pedimos providências cabíveis, conforme já aprovada por esta comissão. Agradecemos todo o apoio recebido da Casa e esperamos ter contribuído com a modernização da administração e também da lisura pública. Atenciosamente, Marcos Rodrigo Amorim Florindo, vereador presidente da CPI. Relatório final. Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de averiguar possíveis irregularidades no PRONAF, Programa Nacional de Agricultura Familiar, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, criada pela Resolução número 01/2013, de 11 de abril de 2013, da Câmara Municipal de Ibatiba, Espírito Santo, e prorrogada por mais 60 dias, através da Resolução número 006/2013, de 26 de junho de 2013. Presidente, vereador Marcos Rodrigo Amorim Florindo, PMN. Secretário, vereador Elias Cândido da Silveira, PSC. Relator, vereador Luciano Miranda Salgado, PMDB. 10 de setembro de 2013. Agradecimento. Registramos nossos agradecimentos a todos os servidores do Poder Legislativo Municipal que se dedicaram ao trabalho com redobrado afinco, tornando possível a constituição deste relatório e a conclusão da CPI do PRONAF. Agradecemos também aos colaboradores que contribuíram para o sucesso das ações dessa comissão, em especial aos procuradores Dr. Rogério Brum Matos e Sam Martins Donato Roosevelt, à Polícia Militar, ao Ministério Público, à Delegacia de Polícia Civil deste município e toda a imprensa regional. Primeiro, a Comissão Parlamentar de Inquérito, Fundamentos Legais, Poderes e Limites, por iniciativa dos vereadores Elias Cândido da Silveira, PSC, Luciano Miranda Salgado, PMDB, Marcos Rodrigo Amorim Florindo, PMN, foi apresentada no dia 10 de abril de 2013 requerimento de abertura da CPI para averiguar possíveis irregularidades no PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento à Agricultura Familiar, vinculado à Secretaria de Agricultura de Ibatiba. Anexo 1, documento 1, a ação
dos parlamentares constituiu-se na expressão concreta e efetiva do exercício do poder de investigação que compete à Câmara Municipal, expressa na Lei Orgânica Municipal, no seu artigo 26, inciso 4º, as comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no requerimento interno da Casa, serão criadas pela Câmara Municipal, pela mesa ou mediante a requerimento de 1/3 de seus membros, para a apuração de fatos determinados a por prazo limitado, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilização civil ou criminal dos infratores. Em 11/4/2013, a mesa diretora da Câmara Municipal de Ibatiba promulgou a resolução número 01/2013, instituindo a Comissão Parlamentar de Inquérito, solicitada com fundamento legal na Lei Orgânica Municipal, no requerimento interno da Câmara Municipal, anexo 1, documento 2. O requerimento de criação da CPI foi formulado segundo as exigências constitucionais e regimentais, seja no que concerne ao número de signatários, subscrito conforme estabelecimento no inciso 4º do artigo 26 da Lei Orgânica Municipal e no inciso 3º do artigo 58 da Constituição Federal, no mínimo 1/3 dos membros da Casa Legislativa, seja em relação ao fato determinado, pois se circunscreve as apurações de possíveis irregularidades no PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, vinculados ao secretário de Agricultura de Ibatiba, prazo certo, estabelecido em 90 dias para o funcionamento da comissão, prorrogável conforme a legislação em vigor. De acordo com as indicações partidárias, a mesa diretora constituiu a presente comissão parlamentar de inquérito da seguinte forma: Elias Cândido da Silveira, PSC, Luciano Miranda Salgado, PMDB, Marcos Rodrigo Amorim Florindo, PMN. A CPI foi instalada em 18 de abril de 2013, durante a reunião realizada na sala das comissões vereador Célio Loura, do Poder Legislativo Municipal, sendo eleito presidente vereador Marcos Rodrigo Amorim Florindo, secretário vereador Elias Cândido da Silveira e relator vereador Luciano Miranda Salgado. Já no dia 25 de junho de 2013, foi aprovada a prorrogação do prazo da comissão e posteriormente publicada a resolução número 06/2013 da mesa diretora ao Poder Legislativo Municipal, homologando o novo período. Anexo 1º, documento 05. De fato, a Comissão Parlamentar de Inquérito possui poderes de instruções próprios das autoridades judiciais, mas não tem poder para processar e julgar responsáveis por irregularidades, porventuras identificadas em suas investigações. Assim, se a comissão detectar de fato a ocorrência de ato ilícito, não poderá agir de outra maneira, se não encaminhar suas conclusões ao Ministério Público para responsabilizar dos culpados, sugerindo inclusive indiciamento de determinadas pessoas. 2. Objetivo da CPI. A Comissão Parlamentar de Inquérito teve os seguintes objetivos: guardando fidelidade ao anunciado do próprio texto constitucional e regimental, a investigação dos fatos determinados arrolados no requerimento de sua criação, pois circunscreve a apuração de possíveis irregularidades no PRONAF em Ibatiba, a realização de diligência e apurações de supostas ilicitudes que porventura possam ter acontecido, limitações das ações investigatórias ao ano de 2013, uma vez que o mandato parlamentar dos membros da comissão iniciou-se em 1/1 de 2013 e que informações referentes aos anos anteriores serão encaminhadas ao Ministério Público para apuração e pedido de investigação por omissão dos vereadores da época. Para a consecução
desses objetivos, a comissão atuou, basicamente, por meio dos seguintes instrumentos: tomada de depoimentos no plenário da comissão, exames de informação complementares de documentos, relatórios, etc., diligência efetuada pelos membros da comissão. 3. Os fatos determinados. A comissão parlamentar de inquérito examinou os fatos pertinentes à apuração de possíveis irregularidades apontadas no PRONAF em Ibatiba no ano de 2013. Primeiro, a arrecadação da taxa de horas-máquina na Secretaria Municipal de Agricultura. 2. Compras sem licitações na Secretaria Municipal de Agricultura. Falta de controle e de transparência na destinação dos recursos arrecadados com horas-máquinas. 4. Pagamento extra para operadores de máquinas e equipamentos na Secretaria Municipal de Agricultura. 5. Desarticulação e enfraquecimento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. 6. Outras ações eivadas de possíveis improbabilidade. 4. Resumo das atividades da comissão. As ações da comissão foram iniciadas em 18 de 4 de 2013, quando foi deliberado o presidente relator, o secretário da CPI, como também o primeiro requerimento. Conforme citado no requerimento, o prazo inicial estabelecido para o funcionamento da comissão foi de 90 dias, podendo ser prorrogado, se necessário, pelo mesmo período, o que aconteceu através da resolução número 06/2013, mas por apenas 60 dias. Foram realizadas 11 reuniões ordinárias, 2 reuniões extraordinárias e uma diligência, conforme o calendário que segue abaixo, e ainda inúmeros requerimentos de informações no mais diversos órgãos. Reuniões ordinárias, anexo 2, 18 de abril, 30 de abril, 7 de maio, 20 de maio, 27 de maio, 7 de junho, com oitivas de testemunha. 14 de junho, com oitiva de testemunha. 25 de junho, com oitiva de testemunha. 9 de junho, com oitiva de testemunha. 22 de junho, com oitiva de testemunha. 29 de junho, com oitiva de testemunha. Reuniões extraordinárias, anexo 2. 9 de junho e 25 de junho. Diligência, anexo 2. 12 de junho. 5. Apurações dos fatos, dos depoimentos, anexo 2. Senhor Gerson Romualdo Freire, chefe das seções de máquina e tratores da Secretaria Municipal de Agricultura, realizado no dia 7 de junho de 2013. Senhor Joseni Ubner de Miranda, chefe de Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável da Secretaria Municipal de Agricultura, iniciando no dia 7 de junho e que, por motivo técnico na sonorização do plenário da Câmara Municipal, foi necessário a suspensão e prosseguimento no dia 14 de junho de 2013. Senhora Eliana de Oliveira Chagas, servidora pública municipal, que estava localizada na Secretaria Municipal de Agricultura e depois transferida para a Delegacia de Polícia Civil, que estava previsto para ocorrer no dia 7 de junho, mas por motivo técnico de sonorização do plenário da Câmara Municipal, foi necessário adiar para o dia 14 de junho de 2013. O senhor Orlando Dionísio da Silveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibatiba, que estava previsto para ocorrer no dia 7 de junho, mas por motivo técnico, na sonorização do plenário da Câmara Municipal, foi necessário adiar para o dia 14 de junho de 2013. Senhora Paula Beatriz Gomes Valois, chefe do Departamento de Assistência e Desenvolvimento da Pecuária, secretária municipal de Agricultura, realizando no dia 25 de julho de 2013. Senhor Elaldo Rodrigues dos Santos, servidor estadual do INCAPé, o membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Ibatiba, realizado no dia 22 de julho, no plenário da Câmara Municipal. Senhor Mauro Onofre Pereira, supervisor de divisões de seções da Secretaria Municipal de Agricultura de Ibatiba, que seria realizado no dia 22 de julho, mas por falta de energia elétrica na Câmara Municipal, foi transferida para o dia 29 de julho, no mesmo local.
Excelentíssimo senhor Jorge Cândido de Amorim, secretário municipal de Agricultura de Ibatiba, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, realizado no dia 29 de julho de 2013 no plenário da Câmara Municipal. Após a análise dos depoimentos prestados a esta comissão, bem como da documentação levantada no decorrer dos trabalhos e de demais reuniões realizadas, ficaram demonstradas a existência de inúmeras supostas irregularidades em relação à execução das ações do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, vinculado à Secretaria de Agricultura de Ibatiba, bem como indícios de ilicitudes a partir dos seguintes fatos investigados pela CPI. Primeiro, a arrecadação das taxas de honorária máquinas na Secretaria Municipal de Agricultura. 2. Compra sem licitação na Secretaria Municipal de Agricultura. 3. Falta de controle e transparência na destinação dos recursos arrecadados com horas máquinas. 4. Pagamento extra para operadores de máquina e equipamento na Secretaria Municipal de Agricultura. 5. Desarticulação e enfraquecimento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. 6. Outras ações eivadas de possíveis improbabilidade. Passaremos a seguir a narrar os fatos e constatações acima apontadas com base no trabalho realizado por esta CPI. 5.1. Arrecadação das taxas de horas máquina na Secretaria Municipal de Agricultura. Foi identificado indícios de atos praticados que sugerem crimes de responsabilidade, bem como ações de irresponsabilidade administrativa. Conforme a informação nos autos, anexo 3, o pagamento no ano de 2013, de janeiro a junho, o período que tivemos acesso aos documentos devido ao prazo de nossos trabalhos, foram realizados na sede da Secretaria Municipal de Agricultura, sendo que foi confirmado pelo próprio secretário de Agricultura no município, senhor Jorge Cândido de Amorim, através do ofício SEAG número 16/2013, anexo 4, documento 1 e 2, remetido para esta comissão, onde descreveu impossibilidade de enviar extratos bancários da conta do PRONAF referente ao exercício de 2013, uma vez que procedemos à sequência dos trabalhos advindos da outras administrações e nos foi informado pelo ex-secretário que o recebimento dos recursos eram em mãos, para não inviabilizar o funcionamento do PRONAF, sendo devidamente autorizado pelo Conselho. No entanto, cumpre esclarecer que os recursos provenientes de taxa de horas, máquinas e equipamentos do PRONAF de Ibatiba sempre foram recebidos em mãos pela Secretaria Municipal de Agricultura, tanto nas administrações anteriores quanto na atual administração. E durante o depoimento do secretário de Agricultura, o senhor Jorge Cândido, foi reafirmado pelo próprio que o recebimento da taxa para o serviço de horas máquina segue o procedimento da administração anteriores. Significa dizer que o procedimento para recolhimento de taxa já precede desde o ano de 1992, ano em que foi criado o PRONAF no município de Ibatiba, que as horas máquinas são recebidas em mãos, que os recursos referentes ao recolhimento de horas máquinas são recebidos através de uma secretária e depois de contabilizados são guardados em uma gaveta com chave. Inclusive, é válido destacar a presença de inúmeros recibos assinados pelo próprio secretário municipal de Agricultura, anexo 3, dados em 8, 10, 11, 14, 17, 22 e 23 de janeiro, 5, 13, 14, 15 e 18 de fevereiro, dentre outros, comprovando seus envolvimento com ações lesivas ao patrimônio público. É durante o depoimento do senhor Mário Onofre, que respondeu pela Secretaria
no período de 13 de junho a 13 de julho de 2013, período que o secretário Jorge Cândido se encontrou detido no município de Cachoeiro de Itapemirim. O depoente também afirmou que continuou recebendo a taxa na própria secretaria, inclusive com autorização para tal procedimento do excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Alcure de Oliveira, que o procedimento para requerer horas máquinas é feito através de pagamento em mãos naquela secretaria, que não sabe informar se até a presente data os pagamentos referentes ao PRONAF continuam sendo feitos na SEMAG, mas afirma que durante o período que respondeu pela secretaria, os pagamentos continuavam sendo feitos naquela secretaria a pedido do prefeito municipal, que solicitou que continuasse com o procedimento de recebimento de taxas naquela secretaria, para não atrapalhar o entendimento aos produtores rurais. Que confirma que o prefeito tem conhecimento dos procedimentos de realizações naquela secretaria. No auto também é possível encontrar recibos assinados pelo servidor Mário Onofre quando esteve à frente da Secretaria de Agricultura, e tudo isso reforça o envolvimento do secretário e do servidor Mauro Onofre com Onofre e do prefeito municipal. Todos sabiam das ilicitudes. Os depoimentos do senhor Gésio Romualdo Freire e da senhora Eliane de Oliveira Chagas também reforçaram a comprovação dos recebimentos de taxa na própria secretaria e não em estabelecimentos bancários oficiais, como determina a legislação vigente. O senhor Gésio Romualdo declarou que o pagamento da hora máquina é feito diretamente na secretaria, que o pagamento é feito em mãos, que a servidora responsável pelo recebimento chama-se Paula Beatriz Gomes Valois, que o dinheiro recebido fica na gaveta da SEAG, da SAG, e a Paula todos os dias presta conta dos recursos recebidos naquele dia ao secretário da Agricultura, que reafirma que já presenciou a servidora fazer a prestação de conta por diversas vezes ao secretário, que somente o secretário da Agricultura dispõe da chave da gaveta, onde é guardado o dinheiro, que após a prestação de contas à servidora, não tem mais qualquer responsabilidade com o dinheiro recebido, que o secretário de Agricultura tem conhecimento de que o dinheiro é recebido pela servidora Paula, e a senhora Eliane de Oliveira Chagas ressaltou que o recebimento era feito por blocos de notas na própria secretaria, que todo o dinheiro recebido era entregue ao secretário, que aguardava em uma gaveta e que somente ele tinha acesso à chave da gaveta. Vale ressaltar que o mesmo com a instauração da CPI ocorrida no dia 11 de abril de 2013 para apurar possíveis irregularidades e o sugerido pelo secretário municipal de Agricultura e presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, Jorge Cândido de Amorim, no dia 19 de abril, durante a reunião dos CMDRs, a abertura de uma conta em nome dos CMDRs. Essa conta será gerenciada por membros efetivos a serem escolhidos dentro do próprio CMDRs, restando para isso ver as questões legais e um parecer jurídico, extraído da ata do CMDRs na reunião do dia 19/4/2013, a Secretaria de Agricultura continuou recebendo as taxas de horas máquinas, e ainda no dia 3 de julho, através do ofício número 36, anexo 4, documento 3 e 4, essa comissão solicitou ao prefeito municipal a abertura da conta para próprio depósito das taxas. E o mesmo assim, possível irregularidade continua acontecendo. É notório o conhecimento e envolvimento do secretário municipal de Agricultura, Jorge Cândido de Amorim, do servidor que respondeu pela secretaria no período de 30 dias, Mauro Onofre Pereira, e do prefeito municipal nas ilicitudes cometidas através do recebimento de taxas na própria secretaria, dentre outras,
atos que seguem abaixo, sendo que os servidores que ora recebem esses valores são obrigados a realizarem tais procedimentos, como pode constatar nos depoimentos dos servidores Eliane de Chagas e Paula Beatriz Gomes Valois. Senhora Eliane de Oliveira Chagas, sobre como o secretário Jorge Cândido administrava o órgão. Conduzia aquela secretaria até o período em que a depoente trabalhava na mesma de forma independente. Senhora Paula Beatriz Gomes Valois, que recebia em mãos a taxa de horas máquina do PRONAF por ordem do secretário municipal, que a depoente deseja esclarecer que somente fazia recebimento na presença do secretário de Agricultura, senhor Jorge Cândido, pastor Jorge, e nos depoimentos do secretário Jorge Cândido e dos servidores Marionov também foi identificado que as servidoras recebiam ordens e não tinham qualquer envolvimento com a ação. Secretário Jorge Cândido, que quando a servidora Eliana saiu da secretaria, a servidora Paula recebeu instruções para continuar aos trabalhos, que os recursos referentes aos recolhimentos de horas máquinas são recebidos através de uma secretária e depois de contabilizados são guardados em uma gaveta com a chave que nega referentemente que seja o único e até posse da chave posse da chave da referida gaveta, que afirma que auxiliar administrativo tem acesso à chave da gaveta para fazer recebimento, mas que a responsabilidade da chave é do secretário. Servidor Mauronov, que o CMDR presidido pelo secretário foi que autorizou a servidora Paula Beatriz realizar os recebimentos naquela secretaria, que afirma que o recurso recebido pelo PRONAF fica em uma gaveta que fica sob a responsabilidade do secretário e que dura o tempo em que respondeu por aquela secretaria, os valores arrecadados com horas máquinas ficavam em sua responsabilidade e que a chave da gaveta também ficou sob sua responsabilidade. Ressaltamos ainda que o município de Ibatiba possui a lei número 539/2009, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e das outras providências, e no capítulo 3 cita sobre o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, CMDRs, anexo 4, documento 5 a 9. Artigo 19. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável é o instrumento de captação, a aplicação que recursos a serem utilizados segundo as deliberações do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável vinculados à administração pública. Artigo 20. São receitas do fundo. Quarto, recursos provenientes da recursos provenientes da cobrança de prestação de serviços realizados pelo CMDR. Inciso 1º, as receitas descritas nesse artigo serão obrigatoriamente depositadas em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito em nome da administração pública. Inciso 2º, a aplicação dos recursos da natureza financeira dependerá: a. da existência de disponibilidade em função de cumprimento de da programação. B. De prévia aprovação do CMDR. Nota-se que também a legislação municipal não foi cumprida no que tange a arrecadação e publicação. Outro fato que merece a nossa atenção são os valores declarados com receita, sendo que diferem de um relatório apresentado pelo secretário na sessão da Câmara no dia 10 de abril, para outros encaminhados pelo secretário após a abertura das investigações no anexo 5. Ressaltamos ainda que, devido ao recebimento das taxas em mãos, fica possível a saber se a receita é somente a declarada nos autos. Primeiro, pela falta de controle, e depois, devido ao recebimento pela falta de controle devido
rasurados, recibos rasurados e valores não lançados no balancete, anexo 5º, dentre outras situações que nos remetem dúvidas. Seguem abaixo um balanço de documentação apresentada no comprobatória da Receita, janeiro de 2013, relatório apresentado pelo secretário no dia 10 de abril na Câmara Municipal, Receita, R$ 11.015. Relatório encaminhado pelo secretário após a abertura das investigações. Receitas, R$ 11.340. Ocorreu uma diferença positiva de R$ 325. Fevereiro de 2013. Relatório apresentado pelo secretário no dia 10 de abril na Câmara Municipal. Receita, R$ 9.860. Relatório encaminhado pelo secretário após a abertura das investigações. R$ 9.860. Março de 2013. Relatórios apresentados pelo secretário no dia 10 de abril na Câmara Municipal. Receita, R$ 13.740. Relatório encaminhado pelo secretário após a abertura das investigações. Receita, R$ 13.740. Abril de 2013. Observação. Na sessão da Câmara do dia 10 de abril, foi apresentado pelo secretário apenas os relatórios de janeiro a março de 2013. Relatório encaminhado pelo secretário após a abertura das investigações. Receita, R$ 15.545. Maio de 2013. Observação. Na sessão da Câmara do dia 10 de abril, foi apresentado pelo secretário apenas os relatórios de janeiro a março de 2013. Relatório encaminhado pelo secretário após a abertura de investigação. Receita, R$ 11.507. Junho de 2013. Observação. Na sessão da Câmara do dia 10 de abril, foi apresentado pelo secretário apenas os relatórios de janeiro a março de 2013. Relatórios encaminhados pelo secretário após a abertura das investigações sem assinatura do mesmo. Receita, R$ 9.940. Nota-se que, de acordo com o secretário, aconteceu um equívoco no somatório da Receita no mês de janeiro, que foi elaborado pela servidora da Secretaria. Mas, ao ouvir as testemunhas durante a oitiva realizada, nos deixou mais dúvida nas informações remetidas pelo secretário de Agricultura, pois contradizem. Senhor Gelson Romualdo declarou que o dinheiro recebido fica na gaveta da SEAG, e a Paula todos os dias presta conta dos recursos recebidos naquele dia ao secretário de Agricultura, que reafirma que já presenciou a servidora fazer prestação de contas por diversas vezes ao secretário, que após a prestação de conta a servidora não tem mais qualquer responsabilidade com o dinheiro recebido. Entendemos que os servidores que recebem as taxas em mãos não têm qualquer responsabilidade e controle desta receita, sendo que o mesmo foi afirmado pelo servidor ao dizerem que somente o secretário tem a chave da gaveta. E os relatórios apresentados na sessão da Câmara do dia 10 de abril pelo secretário de Agricultura do município eram de conhecimento e foram conferidos pelo mesmo. Conforme afirmou a servidora Eliana de Oliveira Chagas em seu depoimento, deseja ratificar o teor das informações do referido documento. E durante o depoimento do secretário foi afirmado que ele era o responsável pela chave da gaveta, que afirma que o auxiliar administrativo tem acesso à chave da gaveta para fazer recebimento, mas que a responsabilidade da chave é do secretário. Outras informações de grande relevância para nosso relatório não são os valores de recursos públicos que estão em poder, diga-se em mãos do secretário municipal de Agricultura, Jorge Cândido de Amorim, mais uma vez demonstrando sua liderança no desmando, mandando na Secretaria de Agricultura, CMDRs, tudo sob a responsabilidade e a ciência do atual ex-prefeito José Alcuri, ciência do atual excelentíssimo prefeito José Alcuri de Oliveira.
fala do próprio secretário de Agricultura, que existe em torno de 10 mil, que todo o saldo existente está em poder do secretário e que acompanhamento dos CMDS. De análise nas informações remetidas pelo mesmo hoje, se encontra-se um saldo até 31 de julho de 2013 de pouco mais de 10 mil nas mãos do secretário. Pois conforme os expoentes, os recursos ficam na gaveta e a chave somente o pastor Jorge tem. 5.2. Compras sem licitações na Secretaria Municipal de Agricultura. A Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993, institui normas para licitação e contratados da administração pública e das outras providências, sendo que licitação é o procedimento administrativo formal para a contratação de serviços ou aquisição de produtos pelo ante das administrações públicas direta ou indireta, e é composto de diversos procedimentos que têm como meta princípios constitucionais, como a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência como instituto de proporcionar a administração, a aquisição, a venda ou uma prestação de serviço de forma vantajosa. Ou seja, menos onerosa e com melhor qualidade possível. É a chamada eficiência contratória. Isto acontece utilizando-se um sistema de comparação de orçamento chamado de proposta das empresas. As empresas devem entender as especificações legais necessárias, todas constantes do edital A. A empresa que oferecer maiores vantagens ao governo será escolhida para fornecimento do produto ou do serviço para aquisição de bens alienados pela administração pública ou para atuar nos regimes de concessão ou permissão em relação a serviço público. Oferta mais vantajosa na legislação brasileira entende-se pelo critério de menor preço, de melhor técnica, da técnica e preço, ou, por fim, até maior lance ou oferta para os casos de alienação de bens ou de concessão de direito real de uso. Dentre estes, o critério menor preço é comumente mais atualizado. Ao lado deste figuram o critério de melhor técnica, quando se leva uma consideração além do preço. A qualificação do licitante é as características de sua proposta a maior lance. Utilizando quando o objetivo é alinear, vender bens públicos com ocorre nos leilões. Após a análise dos documentos referentes às compras realizadas na Secretaria Municipal de Agricultura com recursos arrecadados com horas máquinas no PRONAF no ano de 2013, identificamos que não existe qualquer procedimento que garanta o princípio da economicidade na compra realizada pelo órgão e até mesmo no cumprimento da lei das licitações, lei número 8.663/93. Conforme afirmamos nos depoimentos descritos abaixo, fica comprovado a descumprimento dos atos licitatórios, tornando as compras realizadas um afronto aos princípios da administração pública. Senhor Joseni Ubre de Miranda, que as compras aos servidores prestados são realizados pelo próprio secretário de Agricultura, que afirma que os servidores prestados são realizados na oficina mecânica que garantia a agilidade e a qualidade do serviço, que a compra de peças são efetuadas na região, e quando são peças maiores, as compras são realizadas no grandes centros, que não tem informações sobre a existência dos processos licitatórios para aquisição de produtos e serviços. Servidora Eliana de Oliveira Chagas, que as compras eram feitas sem licitação, pesquisa ou tomada de preço.
Servidora Paula Beatriz, que não sabe informar quais os procedimentos realizados quanto às máquinas quebravam, mas tem conhecimento de que o pastor Jorge era o responsável pelo conserto, que confirma que não tem qualquer conhecimento sobre compras de peça na secretaria, mas confirma que o secretário tem total conhecimento destas compras. Depoimento do secretário de Agricultura, que afirma não existir processo licitatório nas compras. A aquisição de produtos e serviços são feitos através de pesquisa de preço, no sentido de contratar a aquisição de produtos e serviços, seguindo o menor preço que as cotações eram apresentadas aos CMDRs e feitas informalmente. 5.3. Falta de controle e transparência na destinação dos recursos arrecadados com horas máquinas, além das compras sem licitação ou até mesmo outras ações que garantem o princípio da administração pública. Foram identificadas inúmeras informações que demonstram a falta de controle e transparência nas despesas custeadas com recursos arrecadados com horas máquinas do Pronaf, como segue. Presença de notas fiscais pagas em nome da Prefeitura Municipal de Ibatiba, sendo que não foi apresentado comprovante de empenho e liquidação, anexo 6. Vários cupons fiscais sem dados do consumidor, que ora seria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável ou até mesmo a Prefeitura Municipal de Ibatiba, anexo 7. Recibos sem qualquer valor fiscal, anexo 8. Notas fiscais em nome da empresa Autopeça ABC, Maria José Ferreira Silvério ME, anexo 09, que é a mãe do senhor Toninho Autopeça, sendo que o senhor Toninho possui união estável com a irmã de Jocenir Rubner de Miranda, conforme declarado pelo mesmo. Senhor Jocenir Rubner de Miranda, que confirma que a Secretaria de Agricultura, o secretário de Agricultura e o Conselho do Pronaf fizeram compras na Autopeça ABC, que conhece a proprietária, a senhora Maria José Silvério, e que não tem vínculo consanguíneo com esta, que conhece Toninho Autopeça e que este é filho da proprietária da Autopeça ABC, que Toninho vive em união estável com a irmã do depoente. E de acordo com outros depoentes, o senhor Josenir Rubner de Miranda seria um dos responsáveis, juntamente com o secretário municipal de Agricultura, pela compra e manutenção das máquinas do Pronaf em Ibatiba. Senhor Gerson Romualdo, que deseja esclarecer que a manutenção das máquinas é feita pelo servidor Josenir Rubner, que é a esposa que presta conta de tudo, que o servidor Josenir Rubner é responsável pelas compras de peça e e serviços de manutenção das máquinas e tratores da SAG, e que a compra é realizada com a autorização do secretário, que o setor de compras e licitações da Prefeitura não tem nenhum acesso à aquisição de bens e serviços, que não sabe informar se existe em processo licitatório para aquisição das peças, que não sabe informar se existe entrega de materiais de expediente pela Prefeitura de Ibatiba, a SAG, que Josenir é o mecânico encarregado da manutenção das máquinas, que em situação excepcionais, em somente quando a máquina ainda está em garantia, e que o serviço de manutenção é realizado por profissionais da empresa, fornecedores da máquina, que são de Linhares, que deseja destacar que nenhum serviço mecânico é executado pela oficina mecânica de Ibatiba, que somente os torneiros mecânicos tiveram acesso às máquinas, que os serviços realizados referentes à solda
e pequenos reparos, que não sabem informar o valor do serviço prestado. E pelo secretário de Agricultura, que o senhor Josenir Rubini faz a manutenção das máquinas, mas não exerce a função de mecânico. E como pode ser identificado o cupom fiscal número 003075 da empresa J. Azevedo Tratores, anexo 7, documento 13, datado de 20 de fevereiro de 2013, em nome do senhor Josenir Rubini de Miranda. O mesmo é sim responsável pela compra, sendo que o uso usou de informações inverídicas, quando negou para esta comissão sua participação nas compras da Secretaria de Agricultura com recursos oriundos das horas máquinas do PRONAF, ou seja, contradiz o próprio secretário, o servidor Mário Onofre, que respondeu pela pasta no período de 13 de junho a 13 de julho de 2013. Servidor Mário Onofre, que os serviços mecânicos são realizados pelo senhor Josenir Rubini naquela secretaria e que 99% dos serviços são realizados pelo senhor Josenir Rubini e que uma das funções do senhor Josenir Rubini é realizar serviços mecânicos na própria secretaria, tendo em vista os conhecimentos em mecânicas. Outro fato estranho é o local de entrega das peças adquiridas conforme o cupom fiscal, anexo 7, documento 13, pois o endereço citado, Avenida Mário Andreasa, número 12, Centro, não possui qualquer prédio público nesse local, e assim uma drogaria, farmácia, de propriedade do irmão do servidor Josenir Rubini. Com isso ficam as seguintes dúvidas: a peça adquirida foi realmente para a municipalidade? Porque o endereço da entrega estranho aos próprios municipais, compra de bucha de caçamba, sendo que o PRONAF não possui este veículo. Ressaltamos ainda que a nota fiscal 1753 da empresa Autopeça ABC, Maria José Ferreira Silvério ME, anexo 9, documento 2, no valor de R$ 4.060, difere no valor e data apresentado pelo secretário na Câmara Municipal no dia 10 de abril. Valor apresentado no dia 10 de abril, R$ 4.050, com data de 24 de janeiro, referente ao acoplamento da Patrol. Valor apresentado nos documentos enviados para a CPI, R$ 4.060, com data de 31 de janeiro, sendo que o serviço de acoplamento da Patrol está em R$ 3.880. Já durante o depoimento do secretário, foi afirmado pelo mesmo que o motivo seria devido a outros produtos que foram adquiridos e não lançados na nota fiscal. Que em relação à diferença entre a prestação de contas apresentada no plenário desta Câmara Municipal, referente à aquisição de peças junto à empresa Autopeça ABC, que estava orçada em R$ 3.880 e, posteriormente, a emissão de nota fiscal no valor de R$ 4.050, que acompanhou a prestação de contas enviadas a esta CPI. Foi em decorrência do acréscimo de peça para a Patrol, preciamente 2 calços de motor e graxeta. Mas uma dúvida fica para a comissão. E se não ocorresse a abertura da CPI, essa alteração seria identificada como? Sairia qual o valor da gaveta do PRONAF? Nota fiscal da empresa, Centro Automotivo JM Pneus G Conceição, pneumáticos e acessórios com numerações seguidas, anexo 10. Notas fiscais em nome do senhor Edson Santos da Cruz e Edmar Machado da Cruz, inclusa no balancete de despesa enviado para a comissão, anexo 11.
Notas fiscais em nome do senhor Wellington do Carmo Pereira, com numerações possivelmente seguida, anexo 12. Compra realizada no supermercado 5 estrelas Lida ME, que é de propriedade do vice-prefeito municipal, senhor Clóvis Freitas. Anexo 7, documento 178912, 19 e 20, inclusive adquirindo produtos para churrasco. Anexo 7, documento 12, e confirmado pelo secretário, que, com relação ao cupom fiscal número 11.609.68, no valor de R$ 162,09, a aquisição de produtos alimentícios foi feita para a confraternização de aniversário do senhor Josenil Ubner e demais servidores da SEAG. Nota fiscal da empresa Padaria do Claudimar Gonçalves Galdino, ME, no valor de 390, com data de 26 de abril de 2013, referente à aquisição a pão francês, anexo 6, documento 22, sendo declarado pelo depoente que as compras deste produto são realizadas na padaria do IP. Senhor Gesso Romualdo, que todos os dias os servidores da secretaria recebem café da manhã, que desde o mês de março ele compra os pães para o café da manhã na padaria do IP, que são comprados diariamente 20 pães de segunda a sexta, que não sabe informar qual servidor adquiria os pães anteriores ao mês de março. Eu vou pedir ao presidente dessa casa que falta muitas páginas, eu já estou cansado, a minha voz já está ficando cansada, porque hoje nós tivemos o dia árduo, nós da comissão da CPI. Eu gostaria que você permitisse que o relator, que relatou junto comigo, que fez esse trabalho, pudesse fazer a leitura, continuar a leitura, para eu poder descansar, porque depois eu quero usar da palavra para defender o motivo dessa CPI. A mesa cata. Por favor, relator, faça. Só peço que confirme para mim, Vossa Excelência parou aí na página 31. Eu peço a Vossa Excelência que assente aqui, porque eu preciso beber uma água. Vossa Excelência. Vossa Excelência, prossiga aqui. Senhora Eliana de Oliveira Chagas, por favor. Obrigado, senhor. Dando continuidade, então, senhora Eliane Oliveira Chagas, que todos os dias pela manhã era servido café aos funcionários, que os pães eram adquiridos na padaria IP, na quantia equivalente a R$ 5,00 por dia. Senhora Paula Beatriz, que confirma que todos os servidores daquela secretaria têm direito a café com pão e manteiga, e que as compras são realizadas na padaria IP, que afirma que o senhor Gesso Romualdo é o responsável pela compra dos pães diariamente. Nota-se ainda que a referida nota fiscal da padaria do Claudinho descreve 1.500 unidades de pães, sendo que, de acordo com os depoentes, são adquiridas em torno de 20 unidades por dia, ou seja, R$ 5,00 diariamente, e sempre na padaria IP, o que totaliza aproximadamente 600 pães por mês. E daí, o quantitativo apresentado na NF representa um período de 75 dias, sendo então estranho a inclusão de tal documento fiscal no balancete das despesas. Mas, segundo o depoimento do secretário, a aquisição ocorreu para a realização do Encontro de Produtores Rurais de Batiba, fato que comprova o desvio de finalidade da destinação dos recursos arrecadados com hora-máquinas do Pronaf no município. Ainda ressaltamos que a comissão não teve acesso à informação se o valor custeado com a aquisição de pães para o Encontro de Produtores Rurais não foi também custeado pela Prefeitura Municipal, pois o evento é realizado pelo Poder Executivo e não pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Nota fiscal em nome da empresa
Agroindústria e Balácteos, LTDA-ME, no valor de R$ 120, referente à aquisição de 10 quilos de manteigas, 20 pacotes de meio quilo, realizado no dia 22 de maio de 2013, sendo estranha a aquisição desta grande quantidade de manteiga no mês de maio, uma vez por ser um produto perecível, e levantamentos realizados nos outros meses do ano, janeiro, fevereiro e abril, os valores com a aquisição deste produto foi de aproximadamente R$ 10 mês. Anexo 6, documento 31. Pagamento de DUA, DETRAN, de veículo Uno Mille Economy MTX 5909, referente à autuação por estacionamento em local proibido, no dia 5 de fevereiro de 2013. Anexo 13, documento 1. Pagamento de DUA e DAF, no nome do secretário municipal de Agricultura, Jorge Cândido de Amorim, e do servidor José Alexandre dos Santos, referentes a autos de infração. Anexo 13, documento 2 e 3. Pagamento extra, item 5.4. Pagamento extra para operadores de máquinas e equipamentos na Secretaria Municipal de Agricultura. Anexo 14. Item 5.5. Desarticulação e enfraquecimento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Outra atitude, possivelmente afrontando os princípios da administração pública, constantes no artigo 36 da Constituição Federal, é a desarticulação, enfraquecimento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, CMDRS. Após análise minuciosa dos documentos enviados para essa comissão e oitiva dos depoentes, identificamos inúmeros atos em desacordo com a Lei Municipal número 539/2009, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e da outras providências. Anexo 4, documento 5 a 9. Nossa Carta Magna preceitua sobre legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade. Mas o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, que é presidido pelo atual secretário de Agricultura, Jorge Cândido de Amorim, demonstra tal desmazelo e irresponsabilidade com a gestão pública nesse município, conforme vamos expor a seguir. A nova gestão, 2013-2016, assumiu o mandato em 1º de janeiro de 2013, sendo que o secretário de Agricultura foi nomeado em 2 de janeiro de 2013, mas somente em 1º de abril de 2013, através da portaria número 146/2013, é que ocorreu a nomeação do atual Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, anexo 15, documentos 1 e 2. É válido registrar que a portaria número 146/2013 cria o CMDRS, quando, na verdade, ela deveria somente nomear, pois a criação foi através da Lei Municipal 539/2009, ou seja, existe ilegalidade no documento. A Lei Municipal número 539/2009, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e da outras providências, em seu capítulo 2º, trata da composição do CMDRS, sendo que são 14 membros titulares e o mesmo número de suplentes, artigos 4º e 5º. Mas a portaria número 146/2013 nomeou um conselho com 20 membros, sendo então 16 membros titulares e 4 membros suplentes, entrando em contradição com a legislação municipal, já tornando no conhecimento da comissão um ilegítimo conselho. Anexo 15, documentos 1 e 2. A legislação municipal ainda cita no artigo 4º, parágrafo 1º, os representantes constantes do inciso 6º do artigo anterior serão indicados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibatiba, em processo de escolha a ser regulamentado pelo mesmo. Sendo que o próprio presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibatiba confirmou durante a oitiva que a entidade não foi convidada para participar de qualquer decisão do CMDRS no ano de 2013, o que novamente demonstra o descumprimento da lei. Senhor Orlando Dionísio da Silveira, que não tem conhecimento dos componentes do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, mas que sabe que existe e está em funcionamento,
que confirma que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais não foi procurado para debater a composição do Conselho no ano de 2013. Que no ano de 2013, o sindicato não participou de nenhuma reunião do Conselho. A composição do CMDRS, além dos questionamentos por descumprimento do artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Municipal número 539/2009, também afronta a legalidade no seguinte. 1. A legislação cita 3 membros da Secretaria Municipal de Agricultura, mas a portaria número 146/2013 nomeiam 6 servidores, membros 1, 2, 6, 10, 11 e 15, 4 titulares e 2 suplentes do referido órgão, sendo que 2 membros, 6 e 10, estão como representantes de associação, mas ocupam cargos comissionados na atual gestão. Anexo 15, documento 3. Item 2. Os membros número 5 e 13 não possuem suplentes do mesmo órgão como determina a legislação municipal. Item 3. Os membros 14, 18 e 19 não representam oficialmente as entidades ora citadas na portaria número 146/2013. Anexo 15, documentos 4 a 8. Item 4. O membro número 12 representa um órgão não incluso na estrutura do CMDRS, conforme lei municipal. Item 5. O membro número 20 representa uma associação de moradores, ou seja, não está vinculado a qualquer associação e organização de produtores rurais, pois o bairro IP localiza-se no perímetro urbano de Ibatiba. Toda a situação foi comprovada durante o depoimento do secretário municipal de Agricultura e presidente do CMDRS, que garantiu utilizar uma legislação não aprovada pela Câmara Municipal para estruturar o Conselho. Jorge Cândido de Amorim. Que a legislação que o atual Conselho está seguindo é uma lei não votada pela Câmara, mas que é a prática oriunda da administração anterior do então secretário William Miranda. Ao utilizar uma legislação não aprovada pelo Poder Legislativo Municipal como parâmetro para a gestão pública, demonstra novamente o desmazelo com a administração, ainda mais do secretário, que já ocupou vários cargos públicos. Daí, não pode dizer que não conhece os princípios constitucionais, principalmente da legalidade. Os membros foram nomeados no mês de abril, mas nos primeiros dias do mês de março, ou seja, quase 40 dias anteriores, foi realizada a reunião dos membros do CMDRS, onde ficou definida a diretoria, anexo 15, documentos 9 a 14, o que conflita com o artigo 8º da legislação municipal. Fala do secretário de Agricultura, que o serviço do CMDRS se iniciou em março de 2013. A ata lavrada na reunião realizada nos primeiros dias do mês de março, anexo 15, documentos 9 a 14, descreve que somente o senhor secretário de Agricultura se apresentou para o cargo de presidente, não ocorrendo pleiteantes para outros cargos. E daí surge a dúvida da forma executada para a escolha do vice-presidente, primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro, baseada na ausência de informação na ata. Realização de reunião extraordinária no dia 5 de março, data anterior ao ato de nomeação dos membros do CMDRS, anexo 15, documentos 15 a 21. Realização de reunião no dia 8 de março, ou seja, terceira reunião na mesma semana, e também anterior ao ato de nomeação dos membros, sendo que 2 assinaturas da ata diferem de outras assinaturas do mesmo membro, em outras atas, sendo possíveis de erro ou até mesmo falsificação as seguintes: Romocito da Silva Santa Rosa e João Carlos Figueiredo, colocando em dúvida a veracidade deste documento. E merece destaque que a ata lavrada nesta oportunidade cita sobre a administração pela Secretaria de Agricultura dos valores que foram recebidos do produtor rural referente ao PRONAF, ou seja, é uma justificativa do atual secretário para realizar tal ato improbo. Anexo 15, documentos 22 e 23. Reunião realizada no dia 19 de abril, anexo 15, documentos 24 e 25,
E conforme declarado na ata, o secretário expôs a necessidade de abertura de conta bancária para depósito das taxas do Pronaf, mas se passaram mais de 120 dias e nenhuma medida foi tomada que seja de conhecimento dessa comissão. Isso demonstra o afronto dos princípios da legalidade, moralidade e transparência. Destacamos ainda que essa comissão encaminhou o ofício número 36, em 3 de junho de 2013, anexo 4, documento 3 e 4, ao gabinete do prefeito, reforçando a necessidade de abertura de conta bancária para depósito das taxas do Pronaf. E também nenhuma medida foi tomada até o momento e que seja de conhecimento da comissão. Isto comprova a falta de compromisso do excelentíssimo senhor prefeito municipal José Alcúrio de Oliveira e seu secretário de Agricultura, excelentíssimo Jorge Cândido de Amorim, com a transparência e legalidade da gestão pública. Utilização como parâmetro legal, o regimento interno do CMDRS, datado de 18 de janeiro de 2013, anexo 15, documentos 26 a 32, sendo que somente no dia 1º de abril de 2013 foram nomeados os membros do órgão. Daí fica o questionamento: qual a legalidade foi utilizada para discussão e aprovação desse regimento interno? Assinaturas no regimento interno pelos senhores secretário de Agricultura Jorge Cândido como presidente e do chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável, senhor Joseni Ubner de Miranda, como vice-presidente, sendo que ainda não eram membros do CMDRS. Fica a pergunta: não seria falsidade ideológica? Outras ações eivadas de possíveis improbidades. A CPI do Pronaf foi instituída com a finalidade de apurar possíveis irregularidades neste programa, dentro do município de Batiba. Mas durante os trabalhos de investigações realizados pelos membros da comissão, outras possíveis ilicitudes foram detectadas e, por isso, seguem abaixo. Desvio de função de servidores. Gerson Romualdo Freire, nomeado como chefe da seção de máquinas e tratores, mas executa função de operador de trator. Inclusive, não possui carteira nacional de habilitação e continua, até a presente data, dirigindo trator na municipalidade, mesmo após a ciência do secretário de tal situação. Paula Beatriz Gomes Valois, nomeada como assistente de desenvolvimento da pecuária, mas executa funções de oficial de auxiliar administrativo. Joseni Ubner de Miranda, nomeado como chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável desde 2 de janeiro de 2013, mas é servidor efetivo do município de Irupi. E somente no dia 26 de fevereiro é que conseguiu licença sem vencimento. Anexo 16, documentos 1 a 5. Ou seja, acumulou irregularmente vínculos com 2 municípios. Executa atualmente as funções de mecânico, motorista e compras. Mário Onofre Pereira, nomeado como supervisor de divisões e seções, mas executa funções de motorista e ocupou por 30 dias, 13 de junho a 13 de julho, o cargo de secretário municipal de Agricultura. Mas não temos conhecimento oficial de ato de nomeação como secretário para o período de 30 dias. Falta de controle nos abastecimentos das máquinas, tratores e veículos do Pronaf. De acordo com informações colhidas, não existem contabilizados nas demonstrações de despesa o custeio com combustíveis, ficando a Prefeitura de Batiba responsável pelos abastecimentos, tornando o município, através do excelentíssimo prefeito municipal, um financiador de ilicitudes, pois subsidia o trabalho de máquinas e equipamentos com cobrança de taxas que não são contabilizadas como receitas para a municipalidade. Recebimento de vencimentos pelo secretário municipal de Agricultura no período em que ficou detido. Durante os 13 dias de junho, durante os dias 13 de junho a 13 de julho, o secretário municipal de Agricultura ficou detido no município de Cachoeiro de Itapemirim e recebeu normalmente seus vencimentos, sendo que durante o depoimento para essa comissão,
o secretário informou que providenciou a devolução dos valores, mas não apresentou documentos comprobatórios. Veículos do município trabalhando na propriedade do secretário de Agricultura. No mês de fevereiro de 2013, foi flagrado pelo vereador relator Luciano Salgado, PMDB, um caminhão caçamba e um trator realizando serviços na propriedade do excelentíssimo secretário municipal de Agricultura, anexos 16, documentos 6 a 9. Após apurações, foi identificado que o Pronaf do município, que é o principal órgão responsável pelo atendimento aos produtores rurais, não possui caminhão caçamba, ou seja, o veículo utilizado é de propriedade da Prefeitura Municipal e que o terreno onde estavam sendo utilizados os serviços, segundo o secretário de Agricultura, pertence ao espólio de Leopoldino Ribeiro, mas destacamos que o falecido é sogro do secretário municipal. Ainda foi afirmado pela servidora Eliane de Oliveira Chagas que as horas utilizadas no serviço para o secretário municipal foram pagas somente no último dia trabalhado e perfazem um total de 3 dias, mas foi custeado somente 10 horas e o recibo emitido em nome do senhor Adriano Amorim, filho do secretário, mas o dinheiro não foi lançado na gaveta, como é de praxe. Daí surge a dúvida: as horas trabalhadas realmente foram pagas? Depoimentos também comprovam que o trator e caminhão prestaram serviços para o secretário, ficando o possível ilícito na presença do caminhão caçamba puxando o silo. Senhor Gesso Romualdo, que confirma que no mês de fevereiro prestou serviço na propriedade do secretário de Agricultura na comunidade da Cambraia, no total de 10 horas máquina para a produção de silos de milho, que deseja esclarecer que o secretário pagou de seus próprios recursos pelas horas trabalhadas, que os caminhões que fizeram o transporte de silo produzido são de propriedade do senhor Ledson Moreno, filho do senhor Leondino Moreno, e da Prefeitura, respectivamente, que a utilização do caminhão da Prefeitura foi autorizada pelo senhor Joelso, secretário de Interior e Transportes, que o silo produzido foi levado para São José do Meriti e que não sabe informar quem dirigiu o caminhão, que as fotos, ora lhes são mostradas, foram reconhecidas pelo depoente e que afirma ter visto no momento em que foram fotografadas pelo vereador Luciano. Senhor Jorge Cândido de Amorim, que em relação à prestação de serviço pela caçamba e pela máquina Jerico na propriedade do espólio de Leopoldino Ribeiro da Silva, na comunidade da Cambraia, foram requisitados pelo seu filho Adriano, seguindo o procedimento regular e disponibilizado a todo produtor rural do município de Batiba, que o transporte de uma vaca no veículo do Pronaf para a sua propriedade não foi em benefício próprio, que o animal pertencia ao senhor Elcio Sebastião de Amorim, que o caminhão da municipalidade realizou o transporte de silos da comunidade da Cambraia a São José do Meriti. Houve também o transporte de silo da Serra das Peróbias até São José do Meriti, que deseja esclarecer que foram pagas 10 horas máquina para a realização do serviço de produção de silo, que houve um caminhão da Prefeitura fazendo o transporte de silo. Não atendimento a requerimento da CPI. Ofício 36/2013, protocolado na Prefeitura no dia 4 de junho de 2013, anexo 4, documentos 3 e 4. Descumprimento da solicitação referente a medidas necessárias para a abertura de conta específica para a arrecadação e movimentação dos valores decorrentes do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, principalmente os recursos provenientes da cobrança de prestação de serviços realizados, conforme se preceitua o artigo 20, inciso 6º e parágrafo 1º da Lei Municipal número 539/2009. E, simultaneamente, esse Poder Executivo informará a esta CPI as medidas adotadas no prazo improrrogável de 10 dias, tudo sob pena dessa comissão especial tomar as medidas judiciais para a consecução da medida pleiteada e a apuração de responsabilidade. Ofício 77/2013, protocolado na Prefeitura de Batiba no dia 9 de julho de 2013, anexo 16, documentos 10 a 12.
descumprimento das solicitações no prazo de 10 dias e sob pena de representação junto ao Ministério Público Estadual pela prática de crime de responsabilidade pelo não atendimento. De relação detalhada de todos os empenhos, pagamentos realizados e cópia das referidas notas fiscais dessa municipalidade no ano de 2013, referente às compras de peças e similares para máquinas e tratores, serviços de mão de obra em máquinas e tratores, separados por secretaria. Relação de todos os abastecimentos, combustível, realizado por essa municipalidade no ano de 2013 nas máquinas e tratores da prefeitura, discriminando placa, veículo e secretaria e nome do responsável pelo abastecimento. Autorização. Cópia detalhada e integral da folha de pagamento desse Poder Executivo referente ao mês de junho de 2013. Relatório de diário do servidor da Secretaria Municipal de Agricultura no ano de 2013, de forma detalhada mensalmente. Item 6. Atentado contra a vida da família do vereador Elias Cândido da Silveira. Anexo 16, documentos 13 a 15. Das conclusões e propostas. Mesmo que vota contra, Após 5 meses de sua instalação, essa comissão parlamentar de inquérito, destinada a apurar possíveis irregularidades no PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, vinculado à Secretaria de Agricultura do município de Ibatiba, encerra seus trabalhos com a convicção de que o Poder Executivo Municipal executa uma atividade administrativa paralela, ilegal e absolutamente divorciada dos princípios que devem nortear a administração pública. O comportamento recalcitrante do excelentíssimo prefeito municipal José Alcuri de Oliveira, conivente com os desmandos articulados pela cúpula administrativa, contribuiu de modo eficiente para o desvio de dinheiro público, emprego irregular de verbas públicas, ao adotar Caixa 2 para a cobrança de taxa de serviço pelo uso de máquinas em atividade rural prestado ao contribuinte. Nesse sentido, restou demonstrado que o chefe do Executivo Municipal aqueceu para o desvio de rendas públicas em proveito alheio. Aplicou indevidamente as rendas decorrentes da cobrança de taxa pela execução de serviços municipais aos contribuintes e negou a execução das leis de licitações e a própria lei que disciplina o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. É fácil notar que o recrudescimento da malversação do dinheiro público pelo prefeito e seus secretários, Jorge Cândido de Amorim e Mário Onofre Pereira, interino, entre 13 de junho a 13 de julho, contaminou toda a atividade administrativa. Destacar essa falta de prioridade é relevante, porque essa postura, de certa forma, permissiva do prefeito e do secretário titular da pasta, criou um caldo de cultura favorável ao locupletamento ilícito nos cargos de baixo escalão ligados àquela secretaria. O anseio pelo famoso bico, de modo a assegurar uma renda complementar à remuneração decorrente do exercício do cargo público, sempre foi o termômetro pela maior ou menor produtividade dos operadores de máquinas nas suas atividades diárias. Nesse ponto, é importante que se diga que mesmo após a abertura da CPI, o Poder Executivo Municipal, mesmo admoestado por essa CPI, para que providenciasse a abertura de conta específica para a movimentação e aplicação dos recursos arrecadados com a utilização das máquinas agrícolas, quedou-se inerte nas medidas administrativas que se mostravam urgentes para combater a má administração do dinheiro público. O descontrole no recebimento de taxas para execução de serviços pela Secretaria de Agricultura
sempre sobre a administração do titular da pasta, chegou a tal ponto que os balanços apresentados pelo secretário antes e após a abertura da CPI jamais bateram. E de acordo com documentos apresentados, mais de R$82 mil foram arrecadados irregularmente na secretaria e com conhecimento do prefeito municipal e do secretário municipal de Agricultura. Pois bem, não resta dúvida de que o enriquecimento ilícito, contrário à moral e ao direito, ocorreram com a aquiescência do prefeito e do secretário municipal de Agricultura, que, por sua vez, ao invés de promoverem políticas públicas de inclusão social e econômica do produtor rural de nosso município, utilizaram de instrumentos da própria administração pública como fermentos para o crescimento de atividades administrativas ilegais, imorais e impessoais. De outro lado, mesmo com recebimento de taxas para execução de serviços pela Secretaria de Agricultura, todas as compras e aquisição de serviços sempre foram operacionalizadas sem prévio procedimento licitatório, em afronta, assim, às determinações do ordenamento jurídico brasileiro. Excetua os abastecimentos das máquinas, que são custeados pela Prefeitura Municipal, o que comprova o envolvimento do prefeito nesta farra com recursos públicos. Assim agindo, o prefeito municipal e os secretários, titular e interino da pasta da Agricultura, violaram os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade prevista no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, todos norteadores da atividade administrativa. Pelo princípio da legalidade, toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei, o que se consubstancia na premissa maior de que o Estado deve respeitar as próprias leis que edita. Conforme o princípio da impessoalidade, a conduta do administrador não pode se voltar especialmente a determinadas pessoas. Trata-se do princípio basilador da licitação pública, que pretende a obtenção da melhor proposta, através da vedação de distinções fundadas em caracteres pessoais dos interessados, de subjetivismo e da dependência da identidade do julgador, de forma que se pratique o afastamento de conveniências puramente políticas dos governantes. Ao contratar sem licitação prévia, ao contratar sem prévia licitação pública, o prefeito municipal e os secretários atentaram contra o princípio da impessoalidade, pois escolheu com quem o município celebraria contratos de compras e serviços, deixando de oportunizar a outros interessados a participação em certame. Violado restou, assim, o dever de imparcialidade com que deveria atuar o excelentíssimo senhor José Alcuri de Oliveira como chefe do Poder Executivo do município de Ibatiba. O princípio da moralidade impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Deve o agente público não só averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também distinguir o que é honesto do que é desonesto. Ao deixar de licitar quando deveria, o prefeito municipal deixou de conferir ao interesse público a devida importância, pois impediu a competição e, por consequência, a escolha da melhor proposta para a administração. Ao escolher com quem desejava contratar, o prefeito agiu com imoralidade, pois beneficiou determinadas pessoas jurídicas
em detrimento das demais que poderiam concorrer ao fornecimento dos produtos e serviços contratados. Outro aspecto que nos causou espanto foi a constatação de que servidores públicos que atuavam com as máquinas, além da remuneração pelo exercício do cargo público e utilizando de toda a estrutura administrativa, também recebiam uma taxa por hora trabalhada. Por vezes, recebiam em mãos do próprio contribuinte. Ordinariamente, não se admitem desvio de conduta de governantes, autoridades, servidores públicos ou equivalentes sem a devida responsabilização pelos atos ou danos causados. Não se pode olvidar que o descumprimento de deveres e a inobservância de proibições acarretam consequências para o agente político e servidor público. Assim, tanto esses estão sujeitos às responsabilizações de três naturezas, concomitamente ou não. E aqui as condutas configuram infrações administrativas, acarretou dano à administração pública e, em tese, podem ser tipificadas como crime. Portanto, o servidor poderá arcar com as consequências das responsabilidades administrativa, civil e criminal. E todo esse arcabouço ilegal e imoral teve como pano de fundo o desvirtuamento da verdadeira função do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. É sabido que o CMDRS é um órgão gestor vinculado ao poder público municipal, que possui caráter consultivo e deliberativo, assegurando tanto a participação de órgãos do poder público, de representantes de entidades da sociedade civil organizada e de entidades representativas dos agricultores familiares do município. Há uma forte suspeita de que muitos conselheiros não se reconhecem no desempenho da função de representação política de suas comunidades de origem. Significa dizer, o CMDRS simplesmente serviu de fachada para que se projetassem interesses eminentemente particulares, a usar da legitimidade pública posta formalmente na esfera do Conselho para justificar o desvio de finalidade pública na atuação do secretário de Agricultura. Basta uma análise perfunctória das atas para concluir que estas serviram tão somente para fazer coro aos interesses escusos da administração pública municipal. O CMDRS, que deveria ser um instrumento da mais ampla discussão sobre democracia deliberativa e participação, está servindo exclusivamente aos anseios de um cenário político marcado por práticas, como o clientelismo, os acordos escusos, as barganhas e alianças políticas. Com efeito, desde a institucionalização do PRONAF, atribuiu-se aos atores locais, através dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural, a capacidade de escolher sobre a destinação dos recursos públicos, ou seja, debater os objetivos do programa e as prioridades locais de investimento, e, por conseguinte, dar maior transparência às escolhas públicas. Mas jamais dá um cheque em branco para que seu presidente, também secretário municipal de Agricultura, ao argumento de que tal autorização estava registrada em ata, pudesse usar de modo escuso, obscuro e ainda usar o discurso oficial de demanda do Conselho. Outro aspecto observado refere-se ao fato de que não foram observados os limites da paridade participativa entre agricultores e membros dos poderes públicos, pois estes exercem suas funções de forma remunerada, dispondo de tempo e de uma formação reconhecida como adequada para o manejo dos instrumentos burocráticos no âmbito da administração pública. Todavia, nos deparamos com um sistema que se opõe com vigor aos princípios que devem nortear o CMDRS. O resultado é um arremedo de uma política obscura e na contramão do debate público e a gestão compartilhada, de modo a oferecer soluções criativas e orientadas
pelas aspirações majoritárias da população local. Pois bem, o que se depreende do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural do município de Ibatiba é que esse permaneceu inoperante, somente serviu em apenas se constituir como um dispositivo com vistas à habilitação para a captação de recursos proveniente do governo estadual e federal. Tal instrumento encontra-se em repouso num arsenal de dispositivos acionáveis, caso eventualmente haja alguma exigência externa, requerendo a caução de conselheiros em desenvolvimento rural para a transferência de recursos públicos ao município. Em face de tudo que foi exposto e com base em toda a documentação trazida à análise desta comissão, que segue em apêndice para consulta, esta CPI, em defesa do Estado Democrático de Direito e seguindo suas responsabilidades constitucionalmente determinadas, propõe: 1. Encaminhamento do relatório final e a documentação pertinente ao Ministério Público Estadual, em razão da prática, em tese, de improbidade administrativa e na esfera criminal pelos crimes de peculato, artigo 312 do Código Penal, emprego irregular de verbas públicas ou rendas públicas, artigo 315 do Código Penal, condescência criminosa, artigo 320 do Código Penal, ordenação de despesa não autorizada, artigo 359-D do Código Penal, dispensar ou inexigir licitações, artigo 89 da Lei 866/93. 2. Ao Procurador-Geral de Justiça desse Estado do Espírito Santo, da mesma forma, em razão da prática de crimes de peculato, emprego irregular de verbas públicas ou rendas públicas, condescência criminosa, ordenação de despesa não autorizada, dispensar ou inexigir licitações, visto que o Tribunal de Justiça é o órgão competente para processar e julgar originariamente os crimes comuns praticados pelo chefe do Poder Executivo Municipal. 3. Encaminhar o relatório ao Ministério Público Federal, visto que há indícios de infrações praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, uma vez que as máquinas agrícolas foram adquiridas em convênio com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, sujeito, portanto, à prestação de contas perante órgão federal, no caso, o Tribunal de Contas da União. Da mesma forma, cópias ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, objetivando tomada de contas especial e outras medidas pertinentes para a apuração e ressarcimento ao erário municipal da arrecadação de taxas municipais, aquisição de produtos e serviços sem licitação, inclusive com vista ao Ministério Público de Contas para as providências que julgar necessárias. Este foi o item 4. Item 5. De igual modo, cópias ao Tribunal de Contas da União, objetivando tomadas de conta especial e outras medidas que se fizerem necessárias em relação aos convênios para aquisição de máquinas agrícolas e veículos com recursos da União. 6. Procedimento da mesma natureza e para os mesmos fins ao Ministério do Desenvolvimento Agrário para providências junto aos convênios firmados com o município de Ibatiba para aquisição de máquinas e veículos para a Secretaria Municipal de Agricultura. Item 7. Da mesma forma e para os mesmos fins, à Secretaria de Estado da Agricultura. Item 8. Encaminhamento do relatório final e demais peças pertinentes ao senhor Prefeito Municipal de Ibatiba, com vistas ao Procurador-Geral e ao Controle Interno do Poder Executivo,
para as devidas investigações de faltas disciplinares dos servidores, em alguns casos, passível de demissão, apontados no relatório dessa CPI, em relação aos servidores públicos e secretário municipal titular da pasta da Secretaria de Agricultura e o ocupante interino, 13 de junho a 13 de julho, e simultaneamente tomadas de conta para ressarcimento ao erário municipal. Nono, indiciamento político do excelentíssimo prefeito municipal de Ibatiba, senhor José Alcuri de Oliveira, a qual a prova de prática de crime de responsabilidade, conforme artigo 4 e seguintes do Decreto-Lei 201/1967, e descumprimento dos artigos 70, 71 e 72 da Lei Orgânica Municipal. Item 10. Em relação aos secretários, titular e interino da Secretaria de Agricultura, bem como ao servidor Joseni Hubner de Miranda, cópia ao Ministério Público Estadual para apuração da prática, em tese, e, alternativamente, dos crimes de peculato, artigo 312 do Código Penal, emprego irregular de verbas públicas ou rendas públicas, artigo 315 do Código Penal, condescência criminosa, artigo 320 do Código Penal, ordenação de despesa não autorizada, artigo 359-D do Código Penal, dispensar ou inexigir licitações, artigo 89 da Lei 8666 de 93. E eventual ação de natureza civil para ressarcimento ao erário municipal. Item 11º, criação de uma comissão especial, incluindo Poder Executivo, Poder Legislativo, Governo do Estado, Governo Federal e agricultores familiares, para providenciar um estudo para aperfeiçoar os mecanismos de representação e fiscalização da lei municipal que regulamenta o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável do município, bem como as cobranças das taxas. 12º, encaminhamento à mesa diretora da Câmara Municipal para registros nos anais desse Poder Legislativo e publicação do relatório integral no site da Câmara e em caderno especial em jornal de grande circulação regional. 13. Apontar as responsabilidades políticas dos últimos governos municipais e dos parlamentares da época, no mínimo por omissão, pelas práticas apuradas pela presente comissão parlamentar de inquérito na presente administração. 14º, solicitar ao Ministério Público Estadual o cancelamento do ato de nomeação do CMDRS e de todas as decisões tomadas. 15º, encaminhar o relatório final e a documentação pertinente ao delegado de polícia de Ibatiba, para incluir as informações colhidas pela comissão nas ações realizadas pela DEPOL, em referência ao PRONAF. Item 16º, encaminhar o relatório final e a documentação pertinente ao Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção, NUROC, da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, para tomadas de medidas necessárias. 16º, indiciamento dos secretários municipais de Agricultura, titular e interino, de acordo com o artigo 83 da Lei Orgânica Municipal. 18º, indiciamento do secretário municipal de administração, de acordo com o artigo 83 da Lei Orgânica Municipal, por infringência ao artigo 34 da Lei Complementar Municipal, número 36/2009. 19º, e por fim, que seja aprovada pelo plenário dessa Casa de Leis e posteriormente instalada uma comissão processante para que possa o prefeito municipal, senhor José Alcuri de Oliveira, ter direito à ampla defesa e ao contraditório garantido pela Constituição Federal, por entender que grande parte das irregularidades e ilegalidades, e principalmente a omissão
é responsabilidade exclusiva da administração municipal, que tem como gestor o chefe do Poder Executivo Municipal. É o relatório, vereador Luciano Miranda Salgado, PMDB, relator. Acompanha o relator, vereador Marcos Rodrigo Amorim Florindo, PMN, presidente. Vereador Elias Cândido da Silveira, PSC, secretário. Observação, segue ainda CD com todos os depoimentos em áudio e relação de todos os ofícios expedidos por essa comissão, anexo 17. Plenário Éden Faustino Bernardo, aos 10 dias do mês de setembro do ano de 2013. À vista do exposto, esta relatoria sugere o seguinte projeto de resolução. Projeto de resolução. Aprova o relatório final e as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução número 01/2013, destinada a investigar possíveis irregularidades no PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, vinculado à Secretaria de Agricultura de Ibatiba. Autor, Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução número 01/2013. A Câmara Municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, resolve. Artigo 1º. Ficam aprovados o relatório final e as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução número 01/2013. Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Comissões, em 10 de setembro de 2013, vereador Luciano Miranda Salgado, relator. E é isso, senhor presidente, já de conhecimento de Vossa Excelência, né, acompanha o nosso relatório. Essas duas pastas, volume 1 e volume 2, que complementam todo o trabalho realizado pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito obrigado, devolvo aqui a secretaria ao nosso nobre vereador Marcos Rodrigo.